Pra gente encerrar legal? Jejum intermitente. Boa. O que você tem a dizer sobre jejum? Porque tá na Olha, moda, mas tá não na é uma moda. moda, né, Aline? Pois é. Eu acho que o primeiro estudo de jejum que eu li foi feito em 1916. Sim, exatamente. Né? Falando sobre algo... diabetes, né? Diabetes tipo 1 sim, e jejum. E o próprio estudo fala que não deu certo. É. Porque você deixava o paciente em restrição alimentar para ter o controle da glicemia. Só que a glicemia continuava subindo. Porque não controla, jejum não controla tão bem a glicose. Né? E aí os pacientes morriam pela diabetes da mesma forma que naquela época não tinha insulina, né? Só que hoje está o boom do jejum intermitente. Já diminuiu um pouquinho, né? Graças agora a Deus. sim, é verdade. Agora Não tá tenho, um pouco eu não tenho mais... pego tanto paciente. Já diminuiu eu também bem. não, já reduziu diminuiu bastante. bem, mas uns 2 anos atrás estava... Demais. Antes da pandemia estava frenético, Demais, né? é verdade. E tem basicamente, né? São vários tipos de jejum que podem ser feitos. A gente pode separar aqueles que é um jejum intermitente. O que é intermitente? Sim, não, né? Sim, não, sim, não. Pode ser dia sim, dia não, dia sim, dia não. Tem paciente que faz, tem vários tipos de protocolos. Aí vou reduzir de 30% a 35% das calorias, eu como só o que eu comi. Vamos supor, come 2.000 calorias, então é 30% disso no dia sim, dos 2.000, no outro é bem uma redução bem brusca, é uma possibilidade. Tem até um Ramadã, questão religiosa também, então também tem isso. E também podemos pensar na questão de restrição de horários, que seria o Time Restricted Eating, TRF ou TRE, que é o que a gente fala de jejum intermitente, mas na verdade não seria bem intermitente, é uma vertente, né? Que é aquele protocolo do 16/8 que o pessoal costumou fazer no início. Exato, que ele não é bem intermitente, porque assim, se são todos os dias, não é dia sim, dia não. Então assim, é uma não questão de nomenclatura, né? Mas enfim, o que mais o pessoal faz é esse. 16 horas, 20 horas, alguns chegam até 22 horas de jejum, que não precisa, né? É um absurdo. E tinha até competição, né? Eu fiz 22 horas, eu fiz... gente, não tem por que fazer isso também. Desnecessário, né? Desnecessário. E aí o que tem aqui mesmo, assim, pensando em emagrecimento, é o déficit calórico. Se for feito, que tem paciente que faz jejum, e aí se não consegue se controlar, come mais caloria do que antes. Então, dá pra fazer? Dá. Eu, particularmente, não gosto tanto. E não é nada confortável, Nada né? confortável. A janela nutricional fica muito estreita. Muito estreita. Né? Pra ajustar a proteína. Tem que ajustar proteína, carboidrato, ainda tem que fazer atividade física nesse período, né? Então, porque você não pode fazer, vou fazer jejum, vou comer só à noite e treinar às 8 da manhã. Fica muito difícil. Você vai... Mas tem paciente assim, mas eu não quero comer de manhã porque eu não gosto, porque é a minha preferência. Eu não vou forçar também ele a fazer o café da manhã porque eu quero. Sim. Então, tudo bem, dá pra fazer? Dá. Mas não é que ele vai ter uma potência maior em redução de gordura corporal. Você vai encontrar um trabalho ou outro, são poucos, na verdade, que mostram um benefício adicional para redução de glicemia, de colesterol, mas assim, são poucos trabalhos. A grande maioria... E a dieta tem que ser bem feita para fazer isso, né? E não é assim à toa, tem que ser realmente, como você falou, bem feita, organizada. E o que ela falou, para emagrecer tem que ter déficit calórico. Senão não vai emagrecer. Pode ser jejum, pode ser 24 horas, pode ser... O jejum ele ajuda no primeiro momento a baixar a glicose e a insulina, só que depois você começa a fazer gliconeogênese e glicólise. Então a glicemia sua ela nunca vai ficar abaixo de 60, que senão você vai morrer. Não, né? Então o seu corpo ele traça novas estratégias e uma delas é quebrar músculo, tá, gente? Tá? O músculo ele libera glicólise, então você vai jogar açúcar para dentro do seu sangue de novo. É uma estratégia que eu também não gosto. O meu trabalho de conclusão de curso da nutrição, faz tempo, mas meu trabalho de conclusão de curso da nutrição foi em cima de jejum intermitente. E aí eu analisei alguns estudos que existiam, inclusive bastante. O que eu vi, que tem um estudo feito com ciclistas franceses, só que é tudo alto nível. Certo. E aí os caras faziam jejum intermitente, tinham melhora de performance, conseguiam ter uma otimização no processo de emagrecimento. Só que, novamente, nós estamos falando de ciclistas franceses de alto nível. E em 6 dias de avaliação. Isso, exatamente. Então, fora o resto que eles usam que ninguém contou. Exato. Que é ciclista, exatamente. O cara tem a coxa, que parece essa mesa, né? Coxa, exatamente. Aí tem algumas coisas. O que eu vi nesses estudos, muito aumento do consumo de café. Olha. Né? A cafeína extremamente aumentada para segurar a fome, porque a pessoa toma café para dar uma segurada nessa fome. E uma coisa que me chamou bastante atenção foi o retorno quando para o jejum, comendo 30% a mais em média do que comia anteriormente. Aí, realmente. Total.
funciona Se isso comum. existir, aí complica mesmo. Então, é assim, eu comia tanto e aí quando eu volto a fazer do jejum, eu como mais, eu volto Aí não comendo vale a mais. pena. Aí estoura, aí já era. Exatamente. Restrição Então, assim, pra é uma superar, estratégia que eu não já- gosto. Eu também, também. particularmente, não curto muito. A não ser que o paciente queira muito, queria tentar, queria Exato, testar. mas é o que tá você bom, falou, vai. eu também não vou contra Vamos a comodidade tentar, do paciente, né? pois Exatamente. é. Se ele fala, eu não consigo comer de manhã. Tudo bem, se não dá, se é inviável, tá Exato. bom. Então tá bom, a gente pode fazer, Vai pode tentar. devagarzinho, mas tentando quebrar esse jejum de pouquinho em pouquinho depois, exato. né? O jejum é uma estratégia que deve funcionar. Funciona bem quando você tem um paciente que, sei lá, foi viajar, sei lá, pra Itália, bebeu vinho, comeu massa pra caramba, voltou com a insulina de 50. Você faz um jejum, a insulina baixa um pouco mais rápido, mas depois você reintroduz de volta. Sim. 2 semaninhas ali de jejum, acho que a gente resolveu esse problema da insulina e tá volta a perfeito, comer. volta. E vida que segue. Exatamente. Isso aí.